Olá, pessoal. Sou o professor Rafael e hoje a gente vai fazer aula de modelo de precificação de ações. É um tema amplo, né? Super importante, envolve conceitos de valuation, é útil para analista de equity research, para M&A, é super relevante para o mundo de finanças. A gente vai começar, como vocês veem aqui no primeiro slide, né? Fluxo de dividendos descontados. Então, quando vocês param para perceber, atenção em algumas palavras, fluxo descontado. Então a gente começa falando aqui do DCF, Discounted Cash Flow, fluxo de caixa descontado, que é uma das primeiras ferramentas aqui que a gente vai ver. Das, basicamente, 3 ferramentas que são as principais, os 3 pilares. Vou até botar aqui na lousa, mas quais são os principais pilares para a gente falar de avaliação de ações? A gente vai ter o método fundamentalista, que é justamente esse que a gente está vendo lá no primeiro slide. Este método fundamentalista é o que a gente fala do DCF, fluxos descontados, né? Então, quanto que vale o preço de uma ação? O preço de uma ação são todos os fluxos de caixa que eu espero daquela ação, né? Eu estou comprando hoje na data zero a ação da Petrobras. Eu vou fazer a projeção dos fluxos de caixa que essa empresa vai conseguir gerar, desconto esses fluxos de caixa para valor presente, para a data zero, a uma determinada taxa de desconto que é condizente com o nível de risco desses fluxos de caixa que estão sendo projetados. Então, tentando resumir aqui, né, uma explicaçãozinha de 30 segundos para falar de um tema tão amplo. É óbvio que aí vai ter um monte de dúvida no meio do caminho. Beleza, qual que é o fluxo de caixa que vai ser projetado? Como que eu chego nessa taxa de desconto? Como que eu calculo a perpetuidade de uma empresa? Eu vou comprar a ação de uma empresa, na grande maioria das vezes, eu não vou esperar que essa empresa pare de operar, pare de gerar fluxos de caixa no ano 5, no ano 10. Normalmente eu espero que ela continue operando para todo o sempre. E aí, alguma hora lá, o meu Excel não tem infinitas colunas, né? Quando a gente estiver fazendo esse valuation no Excel. Então, em algum momento, a gente precisa tratar essa perpetuidade e a gente vai falar sobre isso, tá? Mas são vários temas. O foco da nossa aula de hoje não é entrar em todos os detalhezinhos de como fazer um valuation do começo ao fim, mas sim os pontos aqui que, de fato, são os pontos testados nas certificações aqui, tema dessa videoaula, tá? Então, primeiro bloco que a gente vai falar dele, fundamentalista. Aqui, qual que é a minha grande observação quando eu estou neste método de análise fundamentalista? Eu quero entender os porquês. Por quê? Por que que essa empresa vai me gerar 10 de fluxo e não 11, e não 9? Por que que eu acredito que o crescimento dela vai ser determinado, vai ser mais alto, vai ser mais baixo? Por que que eu acho que o nível de risco dela é um pouquinho maior, um pouquinho menor? Eu tenho que ter todas as premissas, né? Um bom analista de fluxo de caixa descontado é o cara que tem as premissas, sabe explicar, entende o setor da empresa, sabe projetar com... É óbvio que é sempre, ainda mais no Brasil, né, que não é uma economia tão estável, não é simples eu projetar fluxos de longo prazo, nada simples. Mas eu tenho que ter as premissas, eu tenho que chegar no melhor número possível com base nas informações que eu tenho hoje. Então eu vou precisar sempre dos porquês. Segunda ferramenta que eu vou falar, mas essa a gente não aborda na aula, mas quero comentar para todo mundo lembrar que existe, é o método de análise técnica. Né? Aí aqui é aquela coisa do analista de gráficos. Né? Eu pego lá o histórico de uma ação, vejo aquela curva de preço dela, vejo o volume dela, né? E aí com base nessas observações eu consigo definir, eu acho que essa ação vai cair, vai subir. Óbvio que essa é uma técnica muito mais para o curtíssimo prazo. Né? Aqui, em vez da pergunta ser por quê, a pergunta é quando, né? Quando que eu vou entrar, quando que eu vou sair, que é questão do market timing, né? Então, essa é a técnica de análise de gráficos, tá? Mas aqui eu só estou querendo comentar para todo mundo lembrar que faz parte deste mundo, mas não é o que vamos focar na nossa aula aqui, tá? E por fim, qual que é o último pilar de avaliação? E esse a gente também vai falar. Avaliação por múltiplos. Então eu vou ver a ação da Magazine Luiza, que é uma varejista, está negociando a 10 vezes preço sobre lucro, chutando aqui um número qualquer.
Aí eu vou pegar um concorrente dela, por exemplo, Via Varejo, também é uma varejista, eu entendo que são comparáveis, vamos imaginar, né, que sejam bons peers, bem comparáveis. Eu estou vendo que essa outra está sendo negociada 9 vezes, então, pô, uma é 10 vezes, outra é 9 vezes, às vezes eu vou achar que uma está cara, que uma está barata. Aqui é a lei do preço único, né? Se eu tenho dois ativos semelhantes, em tese eles deveriam estar sendo negociados pelo mesmo preço, se eles de fato forem bem semelhantes, o que é difícil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, gente? Então, só para dar essa geral aqui, são esses 3 pilares para falar de avaliação de ações: análise fundamentalista, técnica e múltiplos. Não falaremos desse aqui na aula, vamos falar desses 2. E aí eu vou posicionando, conforme a gente for avançando, o que a gente fez em cada um desses blocos, tá? Então, vamos lá, falando do fluxo de caixa descontado. A gente tem aqui uma formulinha super importante. Fluxo de caixa 1 dividido por R menos G. Né? Vocês estão vendo que tem algumas regrinhas, a gente vai falar desse G, mas qual que é a ideia aqui? Quando a gente falar, vamos fazer um novo desenho aqui na lousa. Quando a gente falar desse fluxo de caixa descontado, qual que é a ideia? Né? Eu já falei aqui por cima, mas vamos olhar isso graficamente. Eu estou na data zero. Eu estou avaliando uma ação que tem os fluxos de caixa projetados, né? Eu sempre, se eu vou desembolsar dinheiro para comprar a ação de uma empresa, eu preciso esperar que exista dinheiro para voltar no futuro. São esses fluxos de caixa aqui que eu estou projetando para a empresa. Então, no ano 1 vai voltar 10, no ano 2 vai voltar 11, no ano 3, 4, 5, cada um vai ter um número. Então, vamos imaginar aqui, e aí eu vou botar alguns números propositais aqui por enquanto, 10 para 11 cresceu 10%. Para o ano 3, para crescer 10% de novo, seria 12,10. Para o ano 4, se crescer 10%, deve ser alguma coisa como 13,32. Fazendo a conta aqui rápido, gente. Se eu estiver errado aqui, me desculpe. Mas a ideia, estou querendo botar um fluxo que cresça sempre a mesma taxa. Beleza, eu tenho os fluxos projetados, né? Aí, etc. Aqui vai longe, mas qual que é a ideia? Cada um desses fluxos, quando eu estiver lá fazendo a minha modelagem, eu preciso pegar esses fluxos e descontar eles para a data zero. Então, cada uma das flechinhas vão ser descontadas para a data zero. E aí vamos imaginar que esses fluxos todos somados, descontados a uma taxa de desconto, que depois a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, X aqui. Alguma taxa qualquer. Lembrando, né, a essência é que essa taxa faz sentido com o nível de risco aqui da empresa, dos fluxos, tá? Então, descontando essas taxas, esses números para a data zero, sei lá, eles deram 35 na data zero. Então, eu vou falar, o valor da empresa, o valor do equity, aí é algo que a gente aprofunda depois, mas o valor é R$35 desses fluxos descontados para a data zero, legal. Então o número que eu queria era justamente o fluxo descontado para a data zero, cheguei neste número aqui, 35. Quando eu estou trabalhando no mundo real, né, normalmente, ainda mais em uma economia emergente, esses fluxos nos primeiros anos crescem a taxas diferentes. Às vezes, é uma empresa que nos próximos 5 anos vai crescer num ritmo mais forte e depois ela desacelera. Em algum momento, né, mesmo quando eu estou trabalhando com empresas novas, uma startup que vai crescer forte no começo, em algum momento, vamos imaginar que eu projetei aqui até o ano 10. Chega uma hora que eu vou falar, essa empresa ela não vai crescer para sempre a 20%, 15%, mesmo 10%, que foi o exemplo que eu dei aqui. Nesse momento, eu vou precisar de alguma simplificação para chegar no valor dessa perpetuidade dela. E aí vem esta formulinha que a gente vê aqui no começo. Essa fórmula me dá o valor, esse valor seria o quê? Seria esses 35 aqui, o valor dela dos fluxos descontados na data zero. Sempre que o fluxo que estiver sendo projetado, a partir do momento que ele cresce daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, sempre que ele estiver crescendo ao mesmo percentual, eu já posso aplicar esta formulinha aqui. E isso é importante, gente, prestar atenção, porque a gente vai ter vários exercícios, e é super comum cair na prova esse tipo de exercício, que já trabalham como se fosse isso daqui. Né? Eu já estou aqui numa data zero, mas eu estou no Japão, empresa estável, crescimento baixinho, né? País estável. Então, a partir do começo, eu já estou aqui sempre ao mesmo G. E aí que vem o G é growth.
de crescimento. Então, eu estou dando um exemplo que já a partir da data zero eu tenho um G constante. Sempre que eu estiver neste momento aqui, eu posso jogar aquela formulinha para fazer o cálculo do fluxo de caixa descontado. Então, é uma forma que na prática representa como se eu estivesse pegando cada um dos fluxos e descontando um a um para a data zero, usando aquela formulinha que a gente aprende na faculdade, né, normalmente, fórmula mais basicona da matemática financeira, valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Sempre que eu tenho um fluxozinho lá, uma flechinha, que é um valor futuro, eu quero descobrir qual que é o valor presente dela na data zero, eu simplesmente vou pegar esse valor futuro e dividir por 1 mais i elevado a n. Então, quando esses meus fluxozinhos estiverem já nesse ritmo constante, em vez de fazer esse desconto individual dos fluxos um a um, a gente já joga a formulinha e tem um resultado, tá? Então, sendo prático aqui para este bloco que a gente está cobrindo, pensando lá na prova, a gente vai usar muito dessa formulinha. Depois, quando for o caso, a gente vai ver os exemplos diferentes, tá? Então, o que precisa prestar atenção nessa fórmula, gente? Muito importante prestar atenção neste 1. É o fluxo de caixa na data 1. O fluxo de caixa na data 1 que eu preciso para calcular o valor na data 0. O valor na data 0 é o meu fluxo esperado do ano 1, né? Imaginando nesse exemplo, o valor aqui, por exemplo, que eu calculei 35 para a data 0, seria este fluxo do ano 1, no caso, no exemplo 10. Dividido por R, R vai ser a taxa de desconto do exercício. A gente vai falar mais sobre ela logo mais. Ou o exercício vai te dar esse número de graça, a taxa de desconto é 12. Joga lá e pronto. Ou ele vai te dar alguns numerinhos para calcular e a gente fala sobre isso logo mais. Dividido por taxa de desconto menos o G, que é o crescimento, tá? E aqui idem, tá? O G ou vai ser um número dado de graça ou vai precisar fazer continha, que a gente também já fala sobre ela. Tá? Então, aqui por enquanto, importante lembrar, o fluxo de caixa é o 1. O que isso quer dizer? Se você tem um fluxo de caixa 0, se o exercício te deu D0 e falar, ó, a empresa no último ano pagou um dividendo de R$10, você tem o dividendo 0 e vai precisar calcular o dividendo do ano seguinte, do ano 1. Então, pô, R$10 no último ano. Aí eu sei que a taxa de crescimento é 3%. 10 vezes 1 mais 3%, eu chego no meu fluxo do ano seguinte, né? No caso seria 10,3, tá? Isso precisa estar claro, tá? Aqui, qual que é o ponto, né? Aqui a gente comentou, dividendos são pagos indefinidamente, taxa de crescimento constante, tá? Então, regrinha também, vou me repetir, já falei sobre isso, mas é para fixar na cabeça. Não podemos nos esquecer que esta formulinha só pode ser usada no momento que a taxa de crescimento está constante, tá? E aí o resto é o que a gente comentou, tá, gente? Então, modelo de Gordon, super importante. Agora vamos falar um pouquinho mais deste G. Eu falei que eu vou pegar uma empresa, projetar ela e falar que a partir de determinado momento, seja o ano 0, seja o ano 10, seja o ano 5, a partir de um corte, cortei aqui, daqui para todo sempre, a empresa sempre vai crescer a uma taxa. Então essa taxa aqui, não é uma taxa que você vai jogando qualquer número, né? Preciso entender direito. Existe uma formulinha para calcular esta taxa. Qual que é esta fórmula? Vamos pensar que o crescimento de uma empresa na perpetuidade vai depender de duas coisas. Vai depender do quanto que aquela empresa está investindo no negócio dela, né? Uma empresa que tem lucros, a empresa vai lá e teve 1 milhão de lucro. Ela pega esse 1 milhão de lucro e distribui o dinheiro para o acionista dela. R$0 reinvestido no próprio negócio, né? Aí imagina que a empresa tinha um projeto bacana para investir, oportunidades de crescimento. Se ela não pegar uma parte desse dinheiro e ir reinvestindo no próprio balanço, no próprio negócio, muitas vezes ela vai deixar de aproveitar essas oportunidades. Então, um dos grandes pilares aqui da formulinha do G é justamente o quanto que ela reinveste no balanço dela. Então, eu já volto para cá, mas a gente está falando desse índice de retenção. É o quanto que eu estou retendo do meu lucro dentro do meu balanço, tá? Então, o índice de retenção, eu vou calcular ele com esta formulinha, 1 menos o payouts. Relembrando, o que é o payouts? Payout é o quanto que a empresa está distribuindo para o acionista, de maneira resumida.
né? Eu dei esse exemplo, pô, a empresa tem R$1 milhão de lucro, distribui tudo para o acionista, o payout, nesse exemplo, teria sido de 100%, tá? Então vamos imaginar aqui, o lucro líquido da empresa, vou pegar um outro exemplo, ela teve um lucro líquido de R$5 milhões. Ela mandou para o acionista dela R$3 milhões no formato de dividendos e a diferença, R$2 milhões, foram reinvestidos no balanço dela. Foram retidos, né? Então, o payout é 3 dividido por 5. O payout é o dividendo pelo lucro. Então, no caso 3 sobre 5, o payout teria sido de 60%. Por diferença, né, o reinvestimento, a retenção teria sido de 40%. Tá? Então, o índice de retenção é 1 menos payout. Nesse caso aqui, 40%. É intuitivo, né? Pô, quanto mais uma empresa reinveste no balanço dela, ela tem mais oportunidades de crescer, ela tá voltando dinheiro, né? Ela faz lucro, o lucro fica lá dentro, ela vai crescendo. Então, lembrem disso, tá, gente? Agora, segundo pilar, né? Falamos do primeiro. O segundo, ROI. E aqui eu volto, né, para falar do ROI. Pô, adianta eu ficar investindo, né, pegando dinheiro, deixando dentro do meu balanço, mantendo dentro da empresa, para entrar em projetos novos. E aí o projeto novo foi lá e me trouxe um retorno negativo de 20%. Aí não adianta nada, né? Eu não vou crescer, aí eu vou começar a ir pro buraco. Então o segundo pilar é que o retorno desses projetos, né, o retorno que eu estou tendo com esse meu negócio seja positivo. Então, beleza, eu vou lá, pego o dinheiro, reinvisto na minha empresa e reinvisto em projetos que estão trazendo lucratividade alta, e isso vai fazer que eu cresça bastante. Então, são esses dois pilares, gente. O ROI é o Return on Equity, retorno sobre o patrimônio, tá? Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Pegando esse meu exemplo aqui, né? Agora eu vou botar, para falar do ROI, eu vou botar em outra cor. Eu tive esse lucro de 5 milhões, o meu patrimônio líquido era de 50 milhões. Pô, o retorno sobre o patrimônio, 5 dividido por 50, seria um retorno de 10%, o ROI aqui, para esse meu exemplo. Então vamos imaginar que eu estou calculando o G desse exemplozinho aqui. ROI de 10, tá aqui, ROI 10%. A gente tinha falado que o nosso índice de retenção do exercício era esses 40% aqui. O meu índice de retenção, 40%. Quanto que seria o meu G? 40% vezes 10%, 4%. Tá? Então, eu teria um G de 4%. Seria este o númerozinho aqui que eu uso para o cálculo da minha fórmula do Gordon. Então, gente, é importante, é um tipo de conceito que é cobrado, muito exercício numérico até, tá? Então, é bom estar craque aí com esses conceitos, tá? Esse é o nosso G, e aí já vamos mostrar isso num exercício, né? Para a coisa ficar um pouco mais intuitiva. Então, o que a gente tem? O investidor está interessado em uma ação que pagou um dividendo de R$ 1,50 no ano passado. Ele acha que no próximo ano o dividendo será 8% maior e que a ação poderá ser vendida até o final do ano por R$ 43,75. Dado que o retorno requerido é de 12%, qual que é o preço da ação hoje? Então, alguns dados importantes. O que a gente tem? 1,50 é o meu D0, né? Esse aqui é o dividendo zero, porque reparem que ele falou, pagou, passado. Muito cuidado, né? Às vezes a questão, pô, isso aqui, o enunciado me deu o D0, me deu o D1, às vezes fica meio nebuloso. Então tem que ficar atento aí para esses detalhes. Pagou, nesse caso vou ter que estar relativamente claro, né? Pagou é o D0, 1,50. Ele me deu que para o próximo ano, o G desse ano 1 vai ser 8%. Então vou chamar isso aqui de G1. Reparem que esse não é o G da perpetuidade, né? Ele está falando que o G, o growth, o crescimento do ano 1 é 8%. E aí ele está me falando que no final do ano 1 eu vendo a ação por R$ 43,75. Então vou chamar isso de preço 1. O que é o retorno requerido que ele está falando no exercício aqui? É a taxa de desconto que eu vou precisar para este fluxo, tá? Eu sou um investidor que estou olhando essa transação e a minha taxa que eu exijo é 12, é o que eu vou usar aqui para esse exercício. Então aqui, gente, é sempre legal pensar em flechinhas, eu acho que ajuda a visualizar. O que eu tenho?
E aqui é importante, vocês estão vendo que não adianta também somente bitolar na formulinha do Gordon e achar que tudo vai cair nesse formato. É importante lembrar desse conceito que eu passo no começo, e por isso que eu faço questão de passar, que o valor de uma ação na data zero são os fluxos de caixa que eu espero para ela descontados para valor presente. Reparem que a gente vai precisar deste conceito para este exercício. Não vai ser simplesmente a aplicação da fórmula do Gordon. Se a gente não tem o G da perpetuidade, a gente não está falando de perpetuidade, eu tenho um fluxo a mais aqui, né, de 43,75 no final do ano 1. Então, ó, eu sou um investidor, estou na data zero. Eu estou enxergando que esta ação vai me pagar daqui a um ano o dividendo de 1,50 do ano passado vezes o crescimento de 1 mais 8%. Então é isso aqui, né? Esse é o meu dividendo 1. 1,50 que ele pagou em D0 vezes 1 mais taxa de crescimento do ano 1. Deu este 1,62. Então eu vou ter este fluxo de 1,62 no final do ano 1. E além do fluxo dos dividendos, o que mais que eu tenho? Eu tenho a venda da ação. Eu estou falando, pô, eu vou comprar hoje e vou vender daqui a um ano por R$ 43,75. É fluxo de caixa. Eu estou comprando hoje e vou receber estes dois fluxos aqui daqui a um ano. Então, R$ 43,75 do preço da ação. O que eu preciso? Pegar este fluxo aqui na data 1, descontar ele para a data 0 pela taxa de desconto que o exercício deu, que é de 12%, né? É este I aqui. Então, gente, quando a gente desconta estes dois fluxos, que no final é esse método aqui do último bullet, né? 1,62 mais 43,75 dividido por 1,12, eu chego num valor de R$ 40,50. Esse é o valor que eu, como investidor, poderia pagar no máximo nessa ação para que ela satisfizesse esse retorno que eu exijo de 12. Óbvio que, pô, eu estou vendo esse fluxo, eu exijo 12 para aquilo que eu acredito da ação. Eu estou vendo que a ação está negociando a 40, legal. Eu poderia pagar até 40,50. Tá negociando a 40, faz sentido. Tá? Mas então reparem que a gente vai ter exercícios que vão se encaixar bem no Gordon e vai ter exercícios que vai ter que lembrar desse raciocínio de fluxo de caixa, né? Pô, mas aí alguém pode falar, mas não é o valor da ação não deveria ser todos os fluxos descontados a valor presente? Sim, e é isso que está acontecendo aqui. Os fluxos descontados, eu tenho o dividendo, fluxo puro, né? E o 43,75, no final das contas, é algum investidor que está comprando essa ação de mim neste ano 1, avaliando os fluxos que ela gera a partir do ano 1 para o infinito, a 43,75. Então é sempre essa questão dos fluxos esperados, descontados por trás dos números que a gente estiver enxergando aqui. Tá? Então esse é um exercício comum também para a gente pensar. Modelo CAPM, a gente está falando desta taxa de descontos. Estou falando do R. O R aqui é de rates, de taxa de desconto. Aí, às vezes, as nomenclaturas variam um pouquinho, tá, gente? Mas estamos sempre falando da mesma coisa aqui, tá? Aqui é o custo do equity, no final das contas. É o custo do capital próprio, né? Por exemplo, aqui esse exercício que a gente falou. Eu, como investidor, vou botar o meu dinheiro e eu estou exigindo um retorno de 12%, é o retorno que eu exijo para o dinheiro que eu estou colocando aqui. Vamos imaginar que ele está pegando do bolso dele e botando, é o custo do capital próprio aqui no caso, tá? Então, como eu falei lá no começo, alguns exercícios vão dar o número da taxa de desconto de graça e outros vão pedir para você calcular. E aí, quando você precisar calcular, você vai precisar desta formulinha bacana aqui. Às vezes, olhando isso daqui, pode assustar um pouco, né? Pô, um monte de letra esquisita, mas entendendo, vocês vão ver que não tem nada de demais aqui. Primeiro vamos só se acostumar aqui com os termos. ERI, custo de capital próprio ou taxa requerida de retorno para o ativo I. Então aqui eu estou falando, gente, é o R daquele slide. Às vezes vocês vão poder ver isso como KE, que é o Cost of Equity. Esse é o custo do capital próprio, né? Quando uma empresa vai levantar dinheiro, vamos imaginar que eu vou começar um negócio, eu preciso de R$1.000 aqui que eu vou investir. Eu vou financiar metade com bancos, que é dívida, metade com meu dinheiro, capital próprio. O CAPM está falando do custo deste daqui, do capital próprio. O custo da dívida é uma outra história, tá? Então esse aqui é o custo da dívida, esse aqui é o custo do equity. A média ponderada do todo, a gente não vai falar sobre isso, mas a média
isso daqui é o WACC, o Weighted Average Cost of Capital, que a gente não aborda aqui neste tema, tá? Então, eu até prefiro falar sobre isso só para, se alguém já tinha ouvido falar, estava com alguma confusão, a gente não está falando do custo médio ponderado do capital, eu estou falando do custo do capital próprio, é o que a gente precisa para este momento, tá? Então, vamos lá para entender a forma. Qual que é a ideia? Eu vou pegar meu dinheiro e estou pensando em comprar uma ação, né? Aquele exemplo que a gente acabou de ver. Eu vou comprar uma ação, em vez de comprar uma ação, vamos pensar que eu poderia pegar, eu tenho R$1.000 para comprar essa ação, eu poderia pegar esses R$1.000 e comprar título do governo. Título do governo que, em tese, não tem risco, tá? É que eu falo em tese porque a gente, como brasileiro, o título do governo brasileiro não é totalmente livre de risco, né? Nos estudos de finanças, a gente vê que os títulos livres de risco, de fato, são os títulos do governo americano, quem sabe do governo alemão, mas os países que não são tão desenvolvidos, não têm a mesma nota de risco, de rating, quanto esses países mais desenvolvidos, embute algum nível disso. Só para simplificar o raciocínio, vamos pensar em mundo Brasil aqui. Eu posso comprar uma NTN do governo brasileiro, que vai me pagar uma remuneração, vou chutar aqui um valor, 5%. Eu posso pegar os meus R$1.000 e conseguir um retorno de 5% ao ano sem correr risco. Se eu vou comprar a ação de uma empresa, eu quero um prêmio, né? Se eu tenho o tal do risk-free, o ativo livre de risco, o título do governo me pagando 5%, para eu comprar uma ação, eu vou querer este prêmiozinho aqui. Então, o que é este prêmiozinho? Primeiro ponto, se eu vou comprar uma ação, eu estou no mundo de renda variável. O título do governo que me paga 5% é renda fixa, é um título de dívida. Então, por definição, né, gente, mundo de renda variável, o nível de risco é maior do que o mundo de renda fixa, né? Num título de dívida eu tenho uma data de vencimento, se a empresa não me pagar eu posso, né, no limite, pedir a falência dela, eu tenho como exigir. Se eu comprar uma ação e a empresa for pro buraco, eu me dei mal e não tenho como exigir nada, eu fiz um investimento ruim, né? Então, o primeiro bloco que me dá o prêmio pelo fato de eu estar no mundo de renda variável e não de renda fixa, é este parênteses. Taxa de retorno da carteira de mercado, é o meu RM, menos o risk-free, esse mesmo risk-free que a gente viu aqui. Então, gente, se a gente pensar o que é o RM no nosso mundo, em algo intuitivo aqui, seria, por exemplo, o Ibovespa. Eu estou no mundo de renda variável. Qual que é o índice que representa bem o nosso mundo de renda variável? O Ibovespa. Então vamos imaginar que o retorno esperado para o Ibovespa, eu vou chutar aqui um número, tá, gente? Seja de, sei lá, 11%, menos o risk-free que eu já tenho aqui de 5%. Então eu estou falando, olha, para eu estar no mundo de renda variável, para eu estar no mundo de equities, eu tenho um prêmio, eu exijo um prêmio de 6%, 11 menos 5. Esse é a primeira parte do prêmio. Qual que é a segunda parte? É este beta. Por que eu tenho beta? Quando eu estou comprando a ação da empresa XPTO, eu estou comprando a carteira do Ibovespa como um todo? Não, eu estou comprando a ação da empresa XPTO. Então, se aquela empresa que eu estou comprando é mais ou menos arriscada do que o Ibovespa como um todo, eu vou calibrar justamente neste beta. Tá? Então vamos imaginar que eu pego um histórico de retornos da empresa que eu estou comprando, o XPTO, versus o Ibovespa. Pego lá um histórico de 5 anos, de 10 anos, faço uma regressão e vejo, para cada vez que o Ibovespa cai 1%, a minha empresa XPTO cai 1,1%. Mas quando sobe também, ela também vai subir um pouquinho mais. Então, é essa variabilidade, que a correlação, cada vez que o Ibovespa faz um movimento, a minha empresa faz um pouquinho maior ou menor, que eu calibro no beta. Tá? Então, vamos imaginar que o beta da minha empresa, eu estou numa empresa um pouquinho mais arriscada do que o Ibovespa como um todo. O meu beta é de 1,1. Então, esse 6% aqui, eu vou multiplicar pelo 1,1 e esse meu prêmio por eu estar comprando a ação de uma determinada empresa fica um pouquinho mais apimentado, né? Fica um pouquinho maior
do que se eu estivesse numa empresa que corresponde com a média do Ibovespa, né? No caso, eu teria aqui 6,6. Então, pô, neste exemplo, imagina que vocês têm esses números lá na hora de calcular na prova. Risk-free de 5, retorno esperado para o mercado de 11, beta de 1,1, eu teria 5 mais 1,1 vezes 6, vai dar 6,6. 5 mais 6,6, eu teria 11,6 para o retorno exigido para o capital próprio que está sendo investido no negócio. Tá, gente? Então aqui é uma explicação relativamente rápida para um tema super amplo, tem um monte de premissa por trás. Isso aqui é tema de uma aula que você pode ficar falando um montão sobre isso. E vocês têm muito mais detalhe no mundo de portfólio, tá? Mas aqui, para o que interessa aqui para esse nosso mundo, é o que a gente precisa, tá? Então, este é o CAPM, Capital Asset Pricing Model, modelo de precificação de ativos, de capitais, tá? É um modelo super usado pelo mercado, tá? Então, aqui vamos ver alguns exemplos práticos com o CAPM. O preço esperado de uma ação em um ano é de R$ 65. A empresa espera pagar dividendos de R$ 1. O preço atual da ação no mercado é 60. Taxa livre de risco, ó, reparem, aqui são os dados do CAPM. Taxa livre de risco é aquele risk-free, 5%. Prêmio de risco de mercado é de 10%. E o beta da ação é 0,7. Calcule o retorno requerido segundo a SML, já vou falar sobre isso. E determine se a ação está super ou subvalorizada. O que é isso? Se a ação está cara ou se a ação está barata. Gente, uma coisa que eu não falei nada até agora, né? SML, Security Market Line. A Security Market Line, eu já venho aqui para esse gráfico, mas nada mais é do que a ilustração gráfica do CAPM que a gente acabou de falar, tá? Então eu já volto para cá. Mas se você está fazendo a prova, vem uma pergunta dessa, pô, calcule o retorno segundo a SML, você fala, caramba, que porcaria que é essa, né? Tá falando desse mundo aqui que a gente explicou no slide anterior, tá? Então vamos lá, para esse exercício. O que a gente tem? A formulinha aqui, né? 65 menos 60 é o quê? Eu espero que a ação daqui a um ano valha 65 e estou pagando 60 hoje, né? Então vamos desenhar aquelas flechinhas que eu sempre acho bom para a gente se posicionar. Tá? Então, pô, tô desembolsando R$60 hoje, na data zero, e eu acho que em um ano isso daqui vai valer 65. O que mais eu tenho? O dividendo de 1, né? E aqui, ó, espera pagar, ele já está te falando do D1, tá? Então, este 1 está aqui. No final, eu tenho um fluxo aqui total de 66. Então, qual que é o retorno que eu tenho? Pô, estou investindo 60. Para sair daqui um ano com 66, essa fica até fácil de fazer de cabeça, né? 10%, né? Tá vendo? Esse 10% aqui. O que ele está fazendo aqui é simplesmente pela diferença, mas vai chegar no mesmo lugar. Essa ação está me dando um retorno de 10% se eu entrar nessa transação aqui. Agora, beleza. Como é que eu vou saber se está caro ou se está barato? Eu preciso saber o quanto que eu entendo que é o nível de risco deste fluxo aqui. Ele está me dando 10. Pô, mas será que o 10 compensa? Aí eu faço a formulinha do CAPM. Tá? Então, o que eu tinha lá? Taxa livre de risco 5. Prêmio de risco de mercado 10%. Beta de 0,7. Cheguei em 12. Então, pô, eu entendo que o risco desta ação é condizente com um retorno de 12. Mas eu estou achando aqui que essa ação vai me dar 10. Tá caro ou tá barato? Tá caro. É esse o jeitão deste exercício aqui. Quanto que eu acho que deveria estar me dando versus o que de fato vai me dar, né? Ou pelo menos eu espero. Então, eu ficaria de fora desse investimento. Aqui mais uma dica importante para a prova, gente, que reparem esse 10 aqui. E aí alguém vai falar, pô, mas não era, pô, nesse meu exemplo, 11 menos 5? Por que eu não botei o risk-free de novo? O exercício vai te trazer essa informação deste parênteses, possivelmente de duas maneiras. Ou ele já vai te dar o número pronto, que é justamente o que acontece nesse nosso exercício aqui. Quando ele falou, ó, prêmio de risco de mercado, ele já está te dando o prêmio, ele já está te falando quanto que é um menos o outro. Então ele não está falando, ó, o Ibovespa é 10, ele está falando o Ibovespa menos o risk-free é 10. Então no caso ele já me deu este número pronto, né? No caso 10. É diferente do que se ele tivesse falado, ó, o risk-free é 5, o retorno esperado para o mercado de ações é de 15,
Aí eu ia ter que fazer, não, eu não tenho esse 10 pronto não, eu preciso, 15, que é o retorno esperado pelo mercado, menos 5, que é o risk-free. Então sempre muita atenção também com isso, que é um erro típico de prova se a gente se distrai. Tá, gente? Então aqui esse é o exercício usando esse conceito de CAPM. Agora vamos entender essa ilustração gráfica, tá? O CAPM olhado em um gráfico. Então o que eu tenho aqui? Risco sistêmico. É o beta, que a gente viu aqui nessa nossa formulinha, esse cara aqui. E do outro lado, eu tenho o retorno, é justamente o quanto que eu estou calculando no CAPM, é o retorno exigido para o meu equity. Então, primeiro ponto, né, eu não vou aprofundar nesse tema, mas só lembrando que no CAPM a gente tem o beta que mede o risco sistêmico. Uma ação vai ter um risco sistêmico e também vai ter um risco específico dela. O risco sistêmico é o risco, mercado como um todo desabou, né? Veio o coronavírus e o mundo todo, o mercado de equities mergulhou para baixo. Esse é um risco que nenhuma ação consegue fugir, não é específico dela, é do sistema. Não tem muito como diversificar isso. E o risco específico, ou risco não sistêmico, é o risco daquela empresa, eu estou numa empresa de agribusiness, e aí precisava chover, mas não choveu, e a empresa teve quebra de safra e vai ter um resultado ruim e a ação dela vai para baixo. Mas o resto do mercado não está muito preocupado com isso, né? Outras indústrias, então aí é algo específico. O CAPM me premia, aqui, né, quando a gente falou de prêmios, ele me dá o prêmio somente pelo risco sistêmico. Por quê? Porque o risco específico, em tese, pode ser diversificado e você evita ele em uma carteira bem diversificada. É a tal de historinha lá do não coloque os ovos todos na mesma cesta, tá? Então, não é o nosso tema aqui, mas só para também vocês saberem do que está por trás e temas que podem ser aprofundados em outras aulas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o beta e o retorno. A SML é o quanto que aquela ação deveria dar de retorno dado o nível de risco sistêmico, dado o beta. Aí eu vejo como que as coisas se cruzam, né? Então aqui, aonde a SML intercepta o eixo Y do retorno é justamente o nível de retorno livre de risco, é o risk-free, é este 5%. Aí se eu estou numa empresa que tem um beta de 0,7, o 0,7 aí vai depender, né, essa inclinação da SML. E a inclinação, no final aqui, do que eu estou falando de inclinação, né? Se a gente tentar fazer aqui eu vou tentar fazer uma linha paralela ao eixo X, né? Esta inclinação aqui vai depender desse pedaço aqui. Quanto maior for este prêmio do Ibovespa menos o risk-free, maior vai ser esta inclinação da SML. Ou, quanto menor for, ela também cai aqui, ela se inclina para baixo, tá? Então, isso daqui, no final, a gente está falando daquele parêntesezinho. Mas, então, eu vou ver uma empresa com beta de 0,7 em um cenário que eu tenho risk-free de 5%. Qual que é o retorno exigido para esta ação? 12%. É o 12% que a gente calculou aqui. Mas a gente viu que essa ação só estava me dando 10. Então, onde que eu tô? Eu tô aqui. O retorno esperado está embaixo, né? Está embaixo da SML. Eu preciso de 12, mas eu estou no 10. Então, sempre que eu estiver para baixo da SML, tá caro. Quando eu estiver acima, imagina que o retorno aqui fosse 15. Então, eu estaria numa ação que eu estou com um retorno esperado de 15 para um retorno exigido de 12. Estaria barato. Então, esse que é o raciocínio, tá? Se cai, de repente, esse gráficozinho lá, reparem que é o mesmo raciocínio que a gente falou nesses exercícios, mas numa visão gráfica, tá? Então essa que é a ideia da SML. Falando do mesmo exercício, mas simplesmente uma maneira alternativa de resolver ele. Falando desse daqui, eu tenho um fluxo esperado de 65 mais 1 e um retorno exigido de 12. 65 preço mais 1 dividendo, retorno exigido de 12. Qual que é o valor máximo que eu poderia pagar nessa ação em D0? É esse daqui, 58,93. Então aqui, né, eu peguei já vou somar os dois, 66. A gente viu que eu precisaria pagar 60, mas, eu tô vendo que 66 dividido pela taxa de desconto, que eu entendo que é a taxa justa, eu poderia chegar no máximo em 58,93 de desembolso na data zero para fechar esse meu retorno. Se o exercício está me falando que eu preciso pagar 60 na ação, eu tenho que chegar na mesma conclusão que eu cheguei antes, né? Tá caro.
Tá? Então essa que é a ideia, gente. O que a gente fez agora, então? Falamos do bloco de análise fundamentalista dessa nossa videoaula. Então aqui, falamos muito o que a gente precisa, né? Para esse tópico de análise fundamentalista, que a gente vai precisar aqui pensando na prova. Modelinho de Gordon, super importante. Entender o cálculo do G, do crescimento. Lembrar desse conceito, né, de fluxos descontados, pô, flechinha para cima, flechinha para baixo, essas historinhas que a gente viu. E o que mais? Vou botar aqui. Saber também calcular o CAPM, que é o custo do capital, taxa de desconto que a gente vai usar. Essas são as ferramentas principais dessa nossa videoaula para o mundo de análise fundamentalista. É isso que vai ser cobrado. Agora, para onde vamos? Vamos agora começar a falar dos múltiplos. Eu já dei uma pincelada, né? Agora, pô, eu não vou mais pegar fluxos, descontar, taxa de desconto. Agora, interessa até um mundo mais simples, né? Qual que é a ideia? É o que eu falei da comparação. Via Varejo e Magazine Luiza. São empresas parecidas, né? Vamos imaginar, por suposição, que sejam completamente comparáveis. Então, se eu consigo comprar a ação da Magazine Luiza pagando R$10 e ela me entrega R$1 de lucro, reparem que eu estou pagando 10 vezes o lucro dela. E se a outra que também entrega R$1 de lucro está sendo negociada por R$9, eu preciso pagar 9 vezes o lucro dela, eu preciso de menos anos de lucro para retornar esse meu capital. Então, em tese, a de 9 está barato e a de 10 está cara, tá? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Estou dando esse exemplo de novo, que é importante ficar com ele na cabeça, porque é isso que permeia toda essa discussão de múltiplos, tá? A lei do preço único. Múltiplos facilita a comparação entre empresas, né? É muito mais fácil falar de comparação entre empresas com múltiplos do que com fluxo de caixa descontado. Porque se eu chegar e falar que a empresa A, eu fiz o fluxo de caixa descontado dela e cheguei em 100 milhões e a outra empresa B cheguei em 50 milhões, não dá para falar que a empresa de 50 milhões é mais barata, né? É um negócio melhor do que a de 100. Não tenho como dizer isso. Podem ter tamanhos diferentes, uma série de coisas para justificar essa diferença de valor. Mas é um número absoluto. Aqui, em múltiplos, eu estou com números relativos, então fica mais viabilizada esta comparação, tá? Então, reparem que é o que esse texto aqui está dizendo, né? O valor de um ativo pode ser calculado observando-se o valor que o mercado atribui a ativos semelhantes a ele, tá? Então, é um pouquinho do que está por trás do raciocínio. Vantagens e desvantagens. Então, os múltiplos são bem mais simples de serem calculados, né? Esse exemplo que eu peguei, né? Falei de um múltiplo que é um múltiplo super importante, preço sobre lucro. Eu vou pegar o preço da ação, pego o lucro daquela ação, divido um pelo outro. Pô, quando eu vou fazer um DCF, eu vou pegar um monte de número, projetar, descontar, é muito mais complexo. Eu posso encontrar empresas subavaliadas, tá? Me dá uma boa percepção, um pulso, né, do mercado, como que o mercado está olhando para esses ativos e requer poucos dados, tá? Então, assim, em resumo, né, é muito mais simples, é muito mais fácil. Quais são os problemas? Assume que o mercado está avaliando corretamente alguns ativos em detrimento de outros. Então, assim, pô, se eu vou falar que, eu estou vendo que a Magazine Luiza está sendo negociada 10 vezes e a Via Varejo é 9, e eu, em cima desta análise, porque Magazine está sendo negociada 10 vezes, eu vou comprar uma que é negociada 9 achando que está barato, eu estou assumindo que o 10 está bem precificado, então, né? Que o 10 é um preço, de fato, válido, né? Mas, pô, e se o 10 estiver completamente torto, né? E se o mercado não está avaliando bem? Se o mercado está muito otimista, está muito pessimista, tá? Então é isso que tem que estar na cabeça aqui. E aqui, talvez, esse é o principal ponto, né? É difícil da gente encontrar duas empresas perfeitamente comparáveis. Então, às vezes, pô, a empresa A sendo negociada 10 vezes e a B a 9 vezes, mas existem pequenas diferenças. Uma, sei lá, Magazine Luiza e Via Varejo, uma tem uma perspectiva de crescimento um pouco mais forte do que a outra, porque ela está num nichozinho um pouquinho melhor. Aí, diversas situações que poderiam explicar essas diferenças. Então, é sempre importante estar atento para isso, tá? E aqui, esse terceiro bullet é em comparação justamente ao DCF. Né? Enquanto num fluxo de caixa descontado, todas as variações econômicas, se a taxa Selic está em 5, ou se ela está em 7, ou se ela está em 3, como que isso vai afetar o meu número? Pô, eu vou ter um Excelzão ali cheio de premissas que eu mudo lá esse número e eu já vejo o reflexo no preço da ação. Aqui não, né? Aqui nesse mundo de múltiplos,
essas variações econômicas, como que afeta, é um caminho mais complicado da gente chegar lá, tá? Então agora vamos começar a falar dos conceitos que a gente precisa para calcular os múltiplos, tá? O primeiro, gente, não é um múltiplo ainda, mas é algo que a gente vai usar dentro dos múltiplos. É o conceito de lucro por ação. O que é o lucro por ação? Lucro líquido dividido por número total de ações. Quando eu falei, no exemplo, preço sobre lucro de 10 vezes, o que eu disse, né? Eu falei, pô, a ação está sendo negociada a um preço de 10 e o lucro de 1. Então eu falei, pô, 10 sobre 1 eu chego em 10 vezes. Do que a gente está falando? A gente está falando agora do denominador. Quando eu falei deste lucro de 1, não é o lucro cheio da empresa, aquele que eu vou lá na DRE dela. Na DRE, eu não vou desenhar toda a DRE aqui, gente, mas faturamento, menos custo do produto vendido, chega no lucro bruto, tira as despesas operacionais, chega no EBIT, lucro da operação, tira a despesa financeira, chega no lucro antes do imposto de renda, tira o imposto de renda que incide em cima deste lucro antes do imposto de renda para chegar no lucro líquido, que é o lucro final. Então imagina que esta empresa aqui, desse meu exemplo, tinha observado um lucro líquido no ano de R$1 milhão. Ah, então por que eu não botei este R$1 milhão aqui no meu denominador do meu índice preço sobre lucro? Porque o que eu quero olhar é o lucro por ação. O lucro por ação. Porque concordam que o meu numerador é uma ação. Eu estou pagando R$10 para comprar uma ação. Então, quanto que eu tenho de lucro, deste lucro cheio de R$1 milhão, quanto que é de direito de cada ação que existe nessa empresa? Então aqui, imagina que essa empresa que deu R$1 milhão de lucro tinha um total de ações de 1 milhão, é uma empresa que tem 1 milhão de ações em circulação. Quanto que fica para cada ação? 1 milhão dividido por 1 milhão, 1. Então, R$1 lá é direito, eu que tenho uma ação, tenho direito a R$1 deste lucro aqui. Então, essa é a ideia, né? Então, eu, para comprar uma ação, pago R$10, tenho um lucro para mim de R$1, dá este múltiplo de 10 vezes, né? Eu já estou, no fim, já estou falando um pouquinho do que vem para frente, que é o múltiplo preço sobre lucro. Mas é importante lembrar disso para não misturar laranja com banana, né? Vem lá um exercício que te dá esse número de R$1 milhão e eu vou calcular 10 dividido por 1 milhão, né? Vou chegar num número meio esquisito. Óbvio que aqui os números estão bem diferentes, mas imagina que o exercício poderia ser um pouquinho mais sacana, né? E te dar um preço de R$1.000 contra 1 milhão. Ainda ficaria um número meio esquisito, mas sei lá, certamente teria uma alternativa lá para você assinar lá. Tá, gente? Então esse é o conceito do lucro por ação. E agora sim, aqui está ele, né? Vamos falar do preço sobre lucro, que no denominador vai ter o lucro por ação. Então, gente, é o que eu falei, a gente já acabou falando bastante desse tema. Preço da ação R$10, me sobrou 1, vou ter 10 vezes. Bacana, né? No final, eu acho que é relativamente intuitivo, mas vale reforçar esse ponto, né? Quanto menor for este número aqui, em tese, maior a atratividade de se investir na ação, em tese ela está barata, óbvio que o que eu também já falei um pouquinho, pode ter coisas justificando, pô, por que a ação está sendo negociada a um preço sobre lucro de 2 vezes? Ah, sei lá, porque aquela empresa de repente pode estar quase quebrando, então não sei, né, sempre precisa investigar um pouquinho mais, mas tudo mais constante é essa regrinha, quanto mais baixo, mais barato, quanto mais alto, mais caro. E aqui as vantagens e desvantagens desse múltiplo que é tão usado, tá? De novo, né, para todos os múltiplos, simples de se calcular, expressa de modo linear quantos períodos serão necessários para recuperar o investimento na ação, né? Então, esse exemplo que eu dei, que eu estou comprando por R$10 uma empresa que me entrega um lucro de R$1 por ação a cada ano, é este fluxozinho aqui. Etc. E eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou precisar de 10 anos para que esses lucros me recuperem o investimento. É isso que está por trás do famoso preço sobre lucro. Lida com duas variáveis relevantes, preço da ação e lucro. Isso é fato, né? Agora, qual que é o probleminha, né? Vocês estão vendo, pô, não leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Tá aqui nessa ilustração que eu acabei de desenhar. Pô, eu estou comparando o que eu recebo daqui a 10 anos com o dinheiro que eu estou gastando hoje, né? Isso é laranja com banana. Então,
Esse é um probleminha. Supõe-se que o lucro por ação seja constante, né? Então eu vou pegar, o lucro que seja, muitas vezes o mercado trabalha com o lucro esperado para o próximo ano. Posso trabalhar com o lucro do último ano realizado ou posso trabalhar com o lucro esperado para o próximo ano. Só que no fim eu acabo extrapolando esse lucro esperado para o próximo ano para até lá para frente, né? Então isso também nem sempre é verdade. E aqui, naturalmente, se o lucro for prejuízo, se ele for negativo, eu não tenho como calcular o preço sobre lucro, tá? Então essas são as desvantagens desse índice. Agora, vamos misturar um pouquinho os pilares, né? Até aproveitando aqui. Múltiplo, falamos do primeiro. Preço sobre lucro. O primeiro que a gente vai abordar aqui para esse nosso tema. Agora, o que a gente vocês lembram que a gente falou de Gordon? Eu vou misturar um pouquinho do modelo do Gordon com esse múltiplo de preço sobre lucro. Quando eu pego isso que está em amarelo, finge que eu estou apagando isso daqui, como se tivesse deletado. O que eu tenho aqui nesta equação? Preço é igual a dividendo sobre R menos G. É o nosso modelo de Gordon, né? É o modelo que a gente viu no começo da aula. Se agora, botando os amarelinhos para dentro, se eu pegar os dois lados da equação e dividir eles por lucro, eu vou chegar no preço sobre lucro, aqui deste lado esquerdo, e como calcular o preço sobre lucro com essa minha equaçãozinha, com essa figura aqui da direita. Matematicamente está correto, né? Estou dividindo os dois lados pelo mesmo termo, funciona, né? Então, gente, a partir deste modelo de Gordon, a gente faz essa adaptaçãozinha e consegue calcular o índice o múltiplo de preço sobre lucro, tá? Então, é comum você ter na prova, a prova te dando esses dados aqui do lado direito e te pedindo o preço sobre lucro da empresa, tá? Mais um ponto importante para observar, reparem que, bacana, né, lado esquerdo, preço sobre lucro, é o que a gente está falando aqui. Reparem o que este numerador daqui do lado da direita. Então, este D sobre L aqui do lado direito, o que é? Payout de dividendos. Então, é um conceito que a gente já falou um pouquinho nessa aula, né? Quanto que a empresa está pagando do lucro dela para o acionista. Então, vai ter exercício que te fala assim, uma empresa paga para o acionista dela 30% dos lucros. Você tem uma taxa de desconto X, um GY, qual que é o preço sobre lucro? É essa formulinha, tá? Então, se o enunciado te dá algum número de payouts ou de retenção, né? Lembrando que o payout da empresa é 1 menos retenção, né? Então o D sobre L, que é o payout, dividendo sobre lucro, é igual a 1 menos a retenção que ela faz dos lucros. Então, cuidado com o que o enunciado vai te trazer, mas qualquer coisa por aqui você tem que chegar nesse número. Tá? Então, o payout da empresa dividido pela taxa de desconto menos o G, você chega neste preço sobre lucro. A gente vai ter alguns exercícios com isso, tá? Falando de agora um outro tema que não é exatamente um múltiplo, mas está perto, né, desse conceito aqui. A gente falou de payouts. Agora payout de dividendos. Agora eu vou falar do yield de dividendos. Qual que é a diferença desses dois conceitos? O dividend yield é o retorno proporcionado por uma ação na forma de dividendos, gente. Então, eu estou pagando R$10 na ação. E eu acho que essa ação vai me trazer R$2 de volta para mim via dividendos ou juros sobre capital próprio aqui, né? No nosso mundo brasileiro, juros sobre capital próprio, economicamente, é a mesma coisa que dividendos, tá? Vai ter diferenças fiscais aqui, mas aí não vem ao caso aqui para o nosso tema. Vamos entender tudo como pagamento de dividendo, tá? Então, se eu tenho 2 de fluxo de dividendos e 10 que eu paguei no preço da ação, eu já estou tendo um retorno de 20%, eu dei um exemplo bonzinho, né? Mas eu estou tendo 20% de retorno via dividendos, esquecendo ainda eventual ganho de capital. Então, eu comprei por 10, tive este 2 de dividendo, e aí eu vendi por 10 daqui a um ano, meu retorno foi 20. Agora, se eu comprei por 10, recebi os 2 dividendos e depois vendi por 11, o meu retorno vai aumentar. Mas, também de repente eu recebi 2 de dividendos e o preço da ação caiu para 9. Então, aí óbvio que essa parte do ganho ou perda de capital, você também precisa pôr na conta. Mas quando eu falo do dividend yields, eu estou falando somente deste retorno via dividendos, tá? Então, é um conceito a mais, tá?
Reparem que no payout de dividendos, o meu numerador é o mesmo, dividendos barra JCP, só que eu divido, no payout eu divido pelo lucro líquido, né? Agora, para o dividend yields, eu divido pelo preço da ação. É isso, esse que é o conceito, tá? Então, a gente coloca aqui nesse nosso resumão mais um conceito importante aqui dessa nossa aula, que é o dividend yields. Yield, né, de retorno, tá? Então, mais um ponto aí para a gente lembrar. Agora vamos para mais um múltiplo, o segundo que a gente está falando hoje. Falando de preço sobre lucro, agora preço sobre valor patrimonial da ação. O que a gente tem? Numerador, preço da ação, igual no preço sobre lucro, né? O numerador era preço. O que está mudando é o meu denominador. Antes eu tinha lucro por ação, agora eu tenho o valor patrimonial da ação. E o que é este valor patrimonial? É este cara aqui. É o valor do patrimônio líquido no balanço, contabilidade, né? É o book, valor contábil do patrimônio líquido de uma empresa dividido pelo número total de ações. Reparem que a questão de dividir pelo número de ações é exatamente o mesmo conceito que a gente explicou aqui quando a gente falou de lucro por ação, né? Eu vou pegar uma medida cheia, uma medida para toda a empresa, né? No meu exemplo anterior era R$1 milhão de lucro para toda a empresa, que eu vou ver quanto que serve para cada ação, quanto que tem para cada ação. Agora a mesma coisa, se uma empresa tem um patrimônio líquido, o patrimônio líquido contábil dela é de R$3 milhões e ela tem 1 milhão de ações, pô, eu que tenho uma ação daquela empresa, eu tenho um patrimônio líquido por ação, ou aqui como está valor patrimonial da ação, tá? É de R$3 milhões dividido por 1 milhão, R$3 são meus, porque eu tenho uma açãozinha dela, tá? Então é o mesmo conceito, a necessidade de eu dividir pelo número total de ações, de novo é para eu comparar laranja com laranja, porque aqui eu estou vendo o preço de uma ação contra o valor patrimonial contábil para uma ação, tá? Então aqui, falei nesse exemplo de 3 vezes. Vamos falar que o preço da ação aqui é 12 reais que eu preciso gastar para comprar a ação, o valor patrimonial desta ação é de R$3, eu teria um múltiplo de 4 vezes, tá, gente? De resto, é exatamente a mesma coisa. Quanto maior for este múltiplo, tudo mais constante, a ação está mais cara, aquela questão da comparabilidade, tá? Mas todo o resto do raciocínio é válido, só importante ver que agora a gente não está falando de dividido por lucro, mas sim preço da ação. É um múltiplo muito usado para o setor de bancos, por exemplo, né? Então, comparar Itaú com Bradesco, com Santander, com os outros bancos, esse é um múltiplo que é relativamente comum para o setor de bancos, tá? A gente coloca mais um aqui para a gente lembrar. Preço sobre valor patrimonial da ação, tá? São os grandes tópicos da aula para depois todo mundo ter aí para lembrar quais são os pontos chaves. Tá, então aqui, beleza. E agora, terceiro múltiplo. Valor da empresa sobre EBITDA. Aqui fica um pouquinho mais diferente do que os dois anteriores. Reparem que no numerador a gente agora não está mais falando de preço. Não estou mais falando de preço de ação, eu estou falando do valor da empresa como um todo. E no denominador eu vou falar do EBITDA, tá? Que é um índice super usado no mercado financeiro. O que é o valor da empresa? O valor da empresa é o valor de mercado do patrimônio líquido mais a dívida bancária líquida da empresa, tá? Então, vocês lembram, em algum momento hoje da aula, eu fiz um desenho do que seria o balanço de uma empresa? A gente pode pensar nesse esquema aqui para pensar em valor da empresa. Eu tinha falado, pô, R$1.000 aqui e eu estava financiando com 500 de cada lado, né? 500 era a dívida e 500 era o patrimônio, ou equity. Quando eu estava falando de preço, né, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial da ação, eu estava falando aqui deste mundo do equity, né? A ação está dentro do capital próprio. Então, pô, uma ação vale R$10, tem 1 milhão de ações, o valor de mercado daquele meu patrimônio seria R$10 milhões, que seria o 500 aqui do meu exemplo. Agora, em vez de falar somente deste bloco do capital próprio, eu estou juntando todos os lados, né? Então, antes, até agora, eu estava falando só disso daqui, desse mundo do capital próprio, do equity, e agora eu vou falar de tudo. O valor da empresa como um todo é
valor de mercado do patrimônio, o de baixo, mais a dívida bancária líquida, o de cima, tá? Essa que é a ideia, tá bom? Então, antes a gente estava olhando só para um pedaço, agora estou olhando para um pedaço maior. Que mais que é importante a gente ver aqui, né? Como que eu chego no valor de mercado do patrimônio, é o que eu acabei de explicar no exemplo, né? Cotação da ação vezes o número de ação que existe. Dívida líquida é a dívida bruta menos saldo das aplicações financeiras, menos posição de caixa. Aqui acho até mais improvável que algum exercício vá cobrar isso, mas caso cobre, a dívida líquida, por que é líquido? Imagina que uma empresa deve R$1 milhão para o banco. Para ficar com o meu exemplo, imagina que a empresa está devendo esses 500 aqui para o banco. Mas ela tem 50 no caixa dela. Então eu vou botar esses 50 dentro da conta. Eu não vou assumir que ela está devendo, em termos líquidos, 500. É 500 menos 50, ela está devendo em termos líquidos 450. É este o número que entra na conta, tá? Então um ponto importante para lembrar também. E agora, gente, falamos do numerador, né? Valor da empresa. Se alguém já ouviu o termo Enterprise Value, Firm Value, é isso daqui, tá? O mercado gosta muito dos termos em inglês, a gente está falando disso, tá? Quando se fala de Enterprise ou Firm Value. E agora o EBITDA, que é o denominador, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, né? Lucro antes de juros, a despesa financeira que eu vejo lá na DRE, os impostos que eu pago para o governo, e depreciação e amortização, ou eventualmente ainda até exaustão, né? Mas aqui, aí já vira aula de contabilidade, né? Mas aqui a gente está falando tudo do mesmo conceito, tá? Depreciação barra amortização barra exaustão são itens que entram na minha demonstração de resultado do exercício, diminuindo o lucro operacional da empresa, mas que não possuem efeito caixa. Então eu devolvo eles, porque o meu objetivo com o EBITDA é chegar numa aproximação do que a operação da empresa teria de capacidade de geração de caixa. Tá? Por isso que eu devolvo o D e o A. E exaustão. Exaustão, por exemplo, uma floresta, ela é exaurida em vez de ser depreciada. Aí é simplesmente uma questão super técnica para a contabilidade, não vai ser cobrado nesse bloco da prova. Eu vou pegar este EBITDA e dividir, e usar ele para dividir o Enterprise Value, né? E por que aqui eu vou falar de EBITDA e não de lucro líquido, por exemplo? Né? Reparem que, na minha DRE, eu vou partir, né, o que eu falei lá, faturamento, aí eu vou subtraindo o custo do produto vendido, eu subtraio as despesas operacionais, a depreciação e a amortização, que muitas vezes vem embutida dentro desses números, e chego no EBIT. Depois do EBIT, eu vou tirar a despesa financeira, aí chego no lucro antes do imposto de renda, tiro o imposto de renda e chego no lucro final. Quando a gente falou de preço sobre lucro, a gente falou deste cara aqui de baixo, né? Mas aí eu também estava falando do preço do equity. Então reparem que o lucro líquido é o que sobrou para o acionista. O que sobrou para o acionista eu vou comparar com o valor da ação, o valor do capital próprio. Estou comparando laranja com laranja. Agora, se eu vou pegar o valor da empresa como um todo, que eu somo inclusive dívida, faz sentido eu pegar o lucro líquido? No lucro líquido, o cara da dívida já foi remunerado via despesa financeira. Então, o que está sobrando no lucro líquido, em tese, não é mais do detentor de dívida. Então, é por isso que quando eu vou falar de valor da empresa, que eu quero um número, um fluxo que está disponível tanto para o cara da dívida quanto para o cara do equity, eu vou pegar o EBITDA, que vai me partir aqui do lucro da operação, que ainda não remunerou nem dívida, nem equity. Então é por isso que eu vou partir do EBIT, que naturalmente somando o D e o A eu chego no EBITDA, para comparar laranja com laranja. Então um fluxo que está disponível para a empresa como um todo, né, tanto dívida quanto equity, que vai ser usado aqui para fazer essa continha. Tá, gente? Então esse é o valor da empresa sobre o EBITDA. E com esse índice, às vezes eu tenho algumas facilidades, né? Por exemplo, melhor comparação entre empresas de diferentes setores e diferentes países. Às vezes são questões contábeis de método de contabilização de depreciação. Também me permite comparar empresas com estrutura de capital diferente. Como eu não estou refletindo o impacto da despesa financeira aqui dentro, então se a empresa está muito alavancada ou pouco alavancada,
eu vou expurgar isso dessa conta no EV sobre EBITDA, tá? Então, essa que é a ideia, tá? De resto, igual, né? De novo, com quantos anos deste fluxo eu vou recuperar o valor que está no meu numerador, tá? Então, nesse caso, com quantos anos de EBITDA eu pago a dívida e remunero e devolvo o dinheiro para o equity, tá? E, mais uma vez, né? Sempre quanto menor, tudo mais constante, aquela empresa está mais barata. Agora, gente, para a gente finalizar essa nossa videoaula de hoje, alguns exercícios para fixar esses conceitos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí de tudo que a gente passou na aula. Então, vamos lá. O que a gente tem nesse exercício? Uma ação que paga um dividendo anual de R$3, esperada uma taxa de crescimento de 4% ao ano, e a taxa requerida pela ação. Quando você vê esse número, às vezes, pô, o que é a taxa requerida pela ação? É a taxa de desconto, gente. Então, 10% ao ano. Então, vocês vão ver aqui que para calcular o preço justo desta ação, a gente está num exercício típico de prova e que é basicamente a aplicação do nosso modelinho do Gordon que a gente viu no começo da aula. Então, o que a gente tem aqui, né? Vamos botar cada um junto. Primeiro ponto que poderia gerar alguma dúvida, né? A ação paga um dividendo anual de 3, ele está falando do D1 ou do D0, né? Vira e mexe vai surgir essas dúvidas, né? E aí, gente, o que eu digo? Quanto mais vocês fizerem exercícios, forem estudando, vai ficar claro, tá? Vocês vão pegar o jeitão de quando que o enunciado está falando do D0 ou quando está falando do D1. Nesse aqui, gente, ele está falando do D0. Uma ação paga um dividendo anual, dá aquela sensação, ó, é algo que está se baseando em uma história, né? Então, esse aqui vai ser o meu D0 e eu preciso do D1 no meu numerador. Então, né, o preço é o D1, 3 vezes 1 mais G, 1,04, porque eu tenho esse G de 4. E aí, dividido por R menos G. O R, taxa requerida pela ação, é de 10, 0,10 menos o meu G de 0,04. É isso. Vocês aplicam aí só botar na HP essa formulinha, que chega no resultado de 52. Então vocês estão vendo que, pô, o modelo de Gordon, simples, né? Pegando o jeitão aí dele, é simples e acreditem, né? Ele é um dos que sempre está lá, tá? De uma maneira ou de outra, né? Tem algumas maneiras, pode cair usando aquele conceito de transformar ele em preço sobre lucro, tá? Mas sempre bastante chance de ver ele na prova. Mais um exercício agora, segundo. Uma ação tem a taxa de retorno requerida de 15, então ele está me falando do meu cost of equity, aquele numerinho que eu calculo via CAPM. Taxa de crescimento de 10, é o meu G. E uma taxa de distribuição de dividendos de 45%. O que é taxa de distribuição de dividendos? Payouts. O índice preço sobre lucro da ação deve ser, de novo, o Gordon. Então, né, vamos lembrar aqui, né? Preço, dividendo, R menos G. O que a gente viu? Divido os dois lados por lucro e chego no preço sobre lucro, que é o que ele está me cobrando. Então, eu preciso desse lado aqui. O que ele me deu? Taxa de distribuição de dividendos 45% é este numerador. Este dividendo sobre lucro é o payout. Então, este 45%. Ele me deu taxa de retorno requerida de 15% e me deu o G de 10%. Pronto, é isso. Aí é só fazer as continhas, né? Daqui a gente chegaria em 9. Então, a gente estaria na letra D. Tá? Esse é o segundo exercício, mais um em cima do modelo do Gordon. Agora, de novo, é óbvio que sempre com formatos variados, né? Mas reparem o quão importante que é este modelinho. Tá? Se o payout de dividendos esperado de uma empresa tem previsão de subir de 50% para 55%, isso vai fazer com que o retorno exigido para a ação suba de 10 para 11. E que a taxa de crescimento de dividendos vai permanecer em 5%. Então, o que eu quero saber? O que vai acontecer com o preço sobre lucro dessa empresa, né? Então, uma empresa que está lá, será que eu anuncio para o mercado que o meu payout vai subir de 50 para 55? Se eu fizer isso, o CAPM, o retorno exigido para a minha ação, vai aumentar também, vai de 10 para 11. A taxa, o G permanece igual. Então, o que vai acontecer com o preço sobre lucro? A gente precisa calcular o preço sobre lucro no cenário A e no cenário B, gente. É isso, tá? E, de novo, fazendo a formulinha do Gordon. Então, o que eu tenho aqui? Lembrando, né, da formulinha que a gente acabou de desenhar. Payout, R e G. Eu já vou
botar os números direto agora, tá? Então eu tenho aqui cenário A, uma empresa com payout de 50%, que tem um retorno exigido de 10% e que tem uma taxa de crescimento de 5%. Aí, fazendo esta continha aqui, eu vou chegar, ó, o meu preço sobre lucro era de 10 vezes. Isso aqui era 10 vezes. Beleza, esse é o meu cenário A. E o cenário B? No cenário B, eu aumentei o payout para 55, e aí o que vai acontecer com o meu denominador? Vai subir para 11, o R, e o G permanece igual. Então, nesta continha aqui, eu vou ficar com 9,16. Então, resumo da história, o meu preço sobre lucro caiu. Então, de repente, esse movimento aqui não seria tão interessante para a empresa, tá? Agora, último exercício que a gente tem aqui, o investidor está analisando uma ação para potencial investimentos. Com base nas informações sobre a ação abaixo, o retorno exigido para esta ação, segundo o modelo CAPM, é D. Então, gente, calcular o CAPM, é isso. Qual que é a dificuldade, entre aspas, aqui desse exercício? Tá jogando um monte de informação a mais aqui, é para te confundir mesmo. Então, cuidado, às vezes, pô, vou fazer esse exercício, aí eu tô vendo preço de mercado, onde que eu vou botar esses números, qual que é a fórmula, às vezes tem informação a mais para te confundir, tá? Então aqui, gente, é o CAPM, né? É aquela formulinha que a gente viu no meio da aula, risk-free ou taxa livre de risco, né? Cuidado com a maneira que vem, estamos falando da mesma coisa. Risk-free mais beta vezes retorno do mercado menos o risk-free, tá? É essa continha aí, reparem, né? Vocês estão vendo aqui que ela não tem nada demais. Preço de mercado, não preciso do preço de mercado para calcular o CAPM. Deixa eu botar aqui em vermelho, né? Esse número eu não preciso. Dividendo atual, não preciso. Taxa de retorno esperada, aí é algo para confundir. Essa aqui é chata, né? Vocês estão vendo esses três aqui? Não tá. A taxa de retorno esperada, eu não vou precisar para este exercício e essa é a que mais confunde. Porque ele está falando o seguinte, qual que é o retorno exigido? O retorno exigido eu vou calcular com o CAPM. Aí eu vou comparar este meu retorno exigido, já vou pegar a resposta aqui, gente. É 13,8 o retorno exigido. Eu tenho um número de 13,8 que eu exijo dado o nível de risco desta ação, eu quero 13,8, mas eu espero 13, tô fora. Essa informação aqui é isso, mas não é para calcular o meu CAPM, tá? Agora sim, os números que eu preciso. Taxa de retorno livre de risco é o meu risk-free, retorno do mercado 12, beta da ação 1,3. Então eles vão estar aqui, né? Risk-free, o beta de 1,3 está aqui. E o que é este 6? É aquele retorno do mercado menos o risk-free, que é retorno do mercado 12, risk-free 6, 12 menos 6 é o 6 que eu tenho aqui neste parênteses. É daí que veio esse número, tá? Então, gente, com isso a gente encerra aqui os nossos slides de hoje. São muitos temas amplos aqui, né? Falamos de análise fundamentalista, de análise de múltiplos. O objetivo desta videoaula não é aprofundar tudo o que existe sobre DCF, análise fundamentalista e mesmo de múltiplos, mas sim focar aqui óbvio, né? Na essência, né? No que tem que entender o que se fala aqui, o que se faz e nos temas que são os temas cobrados aqui na prova, tá? Óbvio que, se o cara que é PhD de análise fundamentalista, de múltiplos, aí a gente tem que passar por uma série de temas, tem bastante coisa por trás, mas com isso todo mundo já fica com a intuição bacana, né, sobre os temas e ficar craque aí para as perguntas que caem na prova. Tá joia? Obrigado e até a próxima videoaula.